Entidades de direitos humanos e juízes criticaram o Estado brasileiro pelas mortes no complexo penitenciário Anísio Jobim, que fica em Manaus. Foram mais de 17 horas de rebelião e 60 mortos no início dessa semana. Autoridades da Segurança Pública do Amazonas atribuem essa matança a uma guerra entre facções criminosas do Sudeste e do Norte do país, o que coloca São Paulo em alerta. Para falar mais sobre essa situação dos presídios, a gente recebe aqui a Maria Laura Canineu, que é representante do Human Rights Watch. Oi, Maria Laura, obrigada por ter vindo. Obrigada por ter-me aqui. Então, depois dessa rebelião, que chamou muita atenção aí no início da semana, é um demonstrativo de como anda a situação dos presídios aqui do Brasil. Como vocês avaliam isso? Com certeza, esse episódio muito triste, desastroso que aconteceu em Manaus, não é um fato isolado, ele é uma representação das condições prisionais no Brasil como um todo. Esse presídio ele estava superlotado, em 3 vezes, a população prisional era 3 vezes maior do que a capacidade. No Brasil como um todo, a população prisional é 2 vezes maior do que a capacidade. Tem outros estabelecimentos prisionais que a população supera muito além desses números. Além da superlotação, a falta de controle geral sobre esse presídio. Há um ano atrás, como já outras entidades têm levantado, o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura já havia alertado sobre o completo descontrole do Estado nesse estabelecimento, que o presídio era autogerenciado pelos próprios presos, divididos em facções criminosas, e já alertava para uma possibilidade de rebelião com mortes. Ou seja, ou o Estado, o resultado é completamente responsabilidade do Estado que negligenciou essa situação. Parece que tapou os ouvidos para esses alertas, né? Agora, falando desse problema das facções, dessa guerra entre as facções que, como você disse, é quem manda ali dentro, é a facção, o governador Geraldo Alckmin se posicionou nesse evento que a gente viu agora há pouco aí, que a Aline estava lá, nessa assinatura com a Prefeitura de São Paulo, mas ele se posicionou também sobre essas rebeliões no norte do país e negou que haja relação com os detentos presos em São Paulo ligados ao crime organizado. Vamos ver. Não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. Não tem nenhuma relação, problema de rebelião na Amazônia, em estados do norte e outros sistemas. Aqui nós tivemos, há mais de um mês atrás, em razão de advogados que estavam levando informação, uma ação policial feita junto com o Ministério Público, e prendemos dezenas de pessoas. E pegamos alguns líderes de organização criminosa e transferimos para regime disciplinar diferenciado e penitenciária de segurança máxima. Não teve nada. Isso faz mais de um mês atrás. Então, eu não vejo relação entre uma coisa e outra. Como é que você avalia essa fala do governador, Maria? É bastante complicado porque não é novidade para ninguém que as facções criminosas surgiram, especialmente aqui no estado de São Paulo, também por uma negligência absoluta em relação ao sistema prisional. O descontrole ele é resultado de uma negligência histórica do Estado. Quando o Estado não está presente, as facções estão presentes, inclusive provendo segurança, que é absoluta obrigação do próprio Estado. Então, não tem como não relacionar a um descontrole completo e abrangência e o aumento da influência dessas facções que nasceram, inclusive, no Estado de São Paulo, no Brasil como um todo. E você acha que, então, depois dessa rebelião que aconteceu em Manaus, realmente São Paulo está em alerta depois disso para a questão, como é que isso pode refletir aqui nas penitenciárias do Estado? Olha, primeiro, eu acredito que uma questão que não foi levantada ainda é que se olhe os relatórios desse mecanismo nacional que inclusive visitou estabelecimentos prisionais no estado de São Paulo. Não só estabelecimento prisional, mas também estabelecimentos do sistema socioeducativo, onde as facções criminosas também já estão presentes, recrutando pessoas para fazer parte dessas facções. Então, se a gente olhar os relatórios do mecanismo em relação a São Paulo, você também vê uma situação bastante complicada em alguns estabelecimentos no interior e no litoral. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para isso para a gente evitar que novas tragédias como essa aconteçam. Outra coisa que a gente precisa fazer, principalmente no estado de São Paulo, que é o estado cuja população prisional é a maior do Brasil como um todo, é combater estruturalmente o superencarceramento, né? Eu acho que São Paulo já deu uma lição para o Brasil ao inaugurar as audiências de custódia, que é
um programa que pode combater a superlotação prisional por meio de apresentação das pessoas que foram presas em flagrantes imediatamente a uma autoridade judicial. Ela está funcionando no estado inteiro? Ainda não. Então é preciso que seja interiorizada essa política, que ela funcione nos finais de semana e que realmente seja uma medida eficaz para combater a superpopulação. Outras medidas importantes que inclusive no estado de São Paulo são necessárias para combater esse controle por parte das facções é a separação de presos provisórios, com presos condenados, e não só entre presos provisórios e condenados, mas também por periculosidade, como o próprio ministro da Justiça levantou. Mas essas são medidas emergenciais. É preciso que se priorize essa política. A segurança dentro dos presídios, ela pode levar uma maior segurança fora dos presídios também. Já tinha que estar sendo feita, né? Agora, para finalizar, vou aproveitar que você falou em superlotação, vou pedir para a gente rodar um videozinho que a gente tem feito pelos próprios presos, inclusive, que já mostra um problema. O pessoal está com o celular dentro dos presídios, eles conseguem mandar esse material para fora, então realmente há uma falta de controle, mas que nesse vídeo eles mostram esse problema da superlotação. Vamos ver aqui comigo, Maria Laura? Veja quantas pessoas estão nessa cela. Nós estamos em aproximadamente aqui 52 pessoas. Uma cela dessa tem a capacidade de 12 pessoas, ou seja, são 12 camas para comportar 12 pessoas. No entanto, nós estamos em 52. Veja quantas pessoas estão dentro dessa cela. Imagine só um preso com doença aqui, com tuberculose, respirando um ar do outro. A possibilidade da pessoa passar a doença uma para outra é muito grande. Veja só o número de redes que tem nessa cela. Mudando para lá. Mostra aqui, ó. Esse vídeo foi feito dentro do Centro de Detenção Provisória do Belém, que fica na zona leste aqui da capital. Agora, só para finalizar, não é uma realidade só de lá não, né? Se repete. O pessoal dormindo em redes, essa superlotação, o que pode levar a isso? Novas rebeliões? Como vocês avaliam o futuro? Como eu disse, se a gente não combater a superlotação e não fazer nada a respeito disso no Brasil como um todo, novas rebeliões e novos massacres podem acontecer. O mecanismo, como eu disse, já tinha levantado a situação no estado, nesse presídio do Manaus, existia uma cela para uma pessoa que comportava 9 detentos. Ou seja, o que a gente espera de não só de novos acontecimentos dentro do sistema prisional, mas também o que a gente espera de possibilidade de ressocialização dessa população. Hoje, no Brasil, apenas 10% dos presos têm acesso a alguma atividade educacional. Menos de 16% têm acesso a algum tipo de trabalho. Ou seja, se você não dá absolutamente nenhuma alternativa, o que eles fazem? Eles procuram se associar a essas facções e procurar a própria segurança deles dentro do sistema e da sua família fora dele. E quando sai, ainda tem o problema da ressocialização, né? É uma situação que a gente continua acompanhando, como sempre aqui no Repórter São Paulo. Muito obrigada, Maria Laura, por ter vindo conversar com a gente sobre isso. De nada. Uma boa tarde para você. Boa tarde.